Bom, meu nome é Guilherme Mansur, eu faço poesia e faço uma poesia chamada, eu diria, estendida, porque ela salta do papel e passa para outras mídias, como videopoemas, poemas objetos, esculturas, e shows de poesia e outros tipos de meios de levar poesia. Eu nasci em Ouro Preto e vivo aqui, e trabalho aqui, faço toda a minha produção, meu trabalho aqui na cidade. Eu fui criado dentro de uma tipografia. Aprendi a ler com uma caixa tipográfica, de tipos móveis. Então, a letra, para mim, quando criança, tinha peso, tinha volume, tinha cheiro, que era o cheiro da liga antimônio com chumbo. E quando eu fui para o primário, eu tive um estranhamento com as letras ali escritas a giz no quadro negro. E isso foi uma coisa, na época, hoje divertida, mas na época foi um pouco traumática. E cresci ali, aprendendo o ofício de tipógrafo e brincando com os tipos, imprimindo alguma coisa, e fui aprendendo com os velhos gráficos, impressores, todo aquele manejo e o ofício da tipografia. Depois comecei a fazer o meu trabalho de gráfico e inventivo. Na época eu já desenhava e começava a escrever alguma coisa e comecei a fazer pequenos trabalhos gráficos, de poesia e de alguns invencionistas. Tudo que faço, texto e ou traço, encaixa neste fato. Fui alfabetizado por uma caixa tipográfica. Em 1977, eu tinha 19 anos e inventei essa revista Saco, que eu costumo chamar também de revista Objeto, chamada Poesia Livre. O que era Poesia Livre? É um saco de pão de armazém com folhetos, folhas soltas de poesia impressas no papel craft, na tipografia. E eu fazia isso com outros poetas de Ouro Preto. Aqui um poema meu, chamado Cavalo, que eu dediquei a um amigo Jader, que gosta de cavalos. Cavalo passo, cavalo aço. E esses sacos de poesia, eles ganharam o Brasil
e foram espalhados pelos 4 cantos aí. Na época tinha um movimento chamado poesia marginal, ou poesia independente, e esse tipo de publicação acabou acolhida por essa onda de poesia independente. E outros poetas do Brasil e mesmo fora daqui começaram a colaborar também com essa série de sacos de poesia. Nesse tempo entre 1977 e 1985, que foi a última edição, com os poetas entrevistados Alice Ruiz e Paulo Leminski. Nós fizemos 16 sacos de poesia. No início dos anos 1990, eu fiz uma série de cadernos que foram depois mostrados na Casa Guinhar, aqui no Museu Casa Guinhar, aqui em Ouro Preto, com curadoria do artista Gelcio Fortes, que na época era diretor da casa. Eram cadernos com a minha experiência, com a minha vida, o meu cotidiano e a minha reflexão sobre existência, vida, resistência e arte. Um desses cadernos de 1993, se chama Fome e o meu caderno de armazém. É a palavra fome num tipo usado para caixas de alimento, com ela carimbada sobre as minhas notinhas de armazém, de compras diárias. Ao longo das páginas, a palavra fome permanece gravada da mesma forma, estática e forte, bastante volumosa, e as contas de armazém elas vão variando conforme os pedidos lá. Além desse caderno, eu fiz o Espera Poesia, que era foi um caderno de uma espera minha em sala de clínica de oftalmologia, e numa dessas esperas eu notei um cesto com livros de poesia para a gente se distrair enquanto não era chamado. E achei interessante, que geralmente são revistas que ficam ali, revistas de anos anteriores, desatualizadas, que ficam ali naquelas cestas, e me dedicaram com poesia. Então fiz o caderno Espera Poesia, que eram composições de poesia, com a palavra poesia e a palavra espera. Um outro caderno se chama Quadriláxia, é de 1992, e é uma composição com tipos móveis, que começa
ela começa mínima e ao longo do trajeto dela, ela vai aumentando e ampliando até virar uma mancha que aos poucos vai desaparecendo e até desaparecer completamente. Uma espécie de elegia à galáxia de Gutenberg. Uma viagem à letrosfera, como disse e escreveu no prefácio Haroldo de Campos. Carta Física, Pegadas, é um trabalho também de 1993, no 25º Festival de Inverno da UFMG, quando eu dirigi com o artista Ângelo Marzano a oficina Carta Cega de Ouro Preto. Então eram intervenções na cidade e a gente colhia coisas da cidade através de gravações ou de registros por decalque, e esse caderno Pegadas são pegadas de gente andando pela cidade. Então, são marcas de sapatos em cima de folhas que eu espalhava em lugares de muito movimento. E depois essas folhas eram recolhidas e eram depois impressas sobre a planta baixa da cidade. Era uma tentativa de mostrar que os lugares são móveis e essas marcas todas, elas se misturavam entre as terras e fragmentos de um lugar para outro lugar. Em 1993, eu inventei a chuva de poesia aqui, em Ouro Preto, das torres das igrejas da cidade. A chuva era toda impressa em papéis coloridos. E esse trabalho eu mantenho até hoje. São chuvas esporádicas e sempre aproveitando poemas de tudo quanto é poeta e de todo lado também. A chuva, eu exploro bastante a chuva, porque eu acho um meio muito interessante de espalhar poesia pelo vento. O vento é o arauto, o poeta é o emissor, mas é o vento que leva ao receptor, que é o leitor. Então, a gente não tem o carteiro, não tem o livreiro, não tem nada
entre o autor e o leitor que não seja o vento. E isso eu acho uma coisa muito bacana e é um prazer por fazer a chuva de poesia, porque a chuva é um happening. Ela acontece e, de acordo com a luz do sol também, e com o vento e o sol dá um efeito dá mistura de cores, e o que encanta muito as pessoas. Tem um poema aqui meu que se chama Os Números. Os números são inúmeros, inúmeros os húmeros, os ossos nos túmulos, os cheiros dos rumos, os passaportes húngaros, os muros úmidos, os filhos únicos, os mínimos e múltiplos, os suspiros dos últimos, as perdas de rumos, os 9 fora dos muros, as 9 horas dos minutos, os sentimentos mútuos, os centímetros mútuos, os números são inúmeros. Em 2001, eu fiz esse estojo com 3 córregos engarrafados. São 3 córregos que cortam o centro da cidade. É o córrego do Caquende, o córrego do Funil e o córrego dos Contos. E eles se encontram na praça da estação ferroviária. Esse é um trabalho é um poema objeto, eu chamaria assim, poema objeto, que traduz de forma poética essa questão de rios cortando uma cidade e se encontrando em algum ponto. Essa foi a minha ideia, encontrar, colher essa água de cada um deles exatamente no ponto onde eles se encontram. Lama de Barra Longa, um dos 30 municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. Esse é um poema
que eu escrevi em 2020 e foi composto com tipos de madeira e depois impresso. É um poema feito para a ação dos poetas que imprimem com tipos de madeira os seus poemas. É um poema de 2 estrofes que se intercalam e ele tem 6 letras em cada verso. Eu chamo de um poema totem. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Juliano Mendes, tenho 44 anos e sou um artista ouropretano. Vou aproveitar hoje para contar um pouco da minha trajetória artística. Eu nasci em Ouro Preto e essa felicidade condicionou toda a minha carreira, porque Ouro Preto é uma cidade ao mesmo tempo cosmopolita e uma cidade radicalmente interiorana. É cosmopolita porque aqui convergem diversas ações e pensamentos e propostas e pessoas, seja porque é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, né? Seja porque é uma cidade estudantil, e ela então é uma cidade de convergência. Aqui eu encontrei pessoas incríveis, vi espetáculos incríveis, shows magníficos, por causa dos vários festivais, né, que a cidade promove. Tem o Festival de Inverno, que é uma referência na construção, né, do estudo da arte brasileira. Tem os festivais de cinema, os festivais de música, festivais sazonais, né, que acontecem aqui. O carnaval também é uma experiência cosmopolita. Então isso me proporcionou sempre experimentar uma convergência de linguagens artísticas. Eu, junto com grandes amigos e parceiros, Foca Magalhães, Flaviano Souza e Silva e Gelder Martins, eu criei o grupo Residência, Teatro e Audiovisual. E foi curioso porque a gente era um grupo de alunos ligados à Universidade Federal de Ouro Preto, ao DEARTE, e aí em 2000 tinha uma inscrição no Fringe, a mostra paralela do Festival de Curitiba. E no Fringe tinha um formulário na internet que a gente preenchia e tinha lá no formulário contato e endereço. Nessa época a gente se chamava Grupo Experimental da UFOP. Contato, endereço, eu não entendi direito o que significava aquilo, eu coloquei residência e coloquei o endereço da minha residência. Pois bem, o festival respondeu: residência, recebemos a sua inscrição. Aí estava batizado o Grupo Residência, e é um grupo que desde então, desde aí na mostra paralela do Festival de Curitiba, na Fringe de 2000 até hoje, a gente permanece ativo, criando espetáculos autorais, que a gente fala que a gente prima pelo desenvolvimento de novas dramaturgias e pela fusão do teatro com novas linguagens artísticas. Foram 8 montagens, eu destacaria aqui falando para vocês Ele e o Outro, com um texto inédito de Guelmar de Gramont. A gente montou uma peça que chamava Rato do Subsolo ou Ódio Impotente, em 2009, com grandes amigos também, inspirado no Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Amores e Dores no País das Flores, que era a nossa primeira peça de rua, que era a primeira vez que o Grupo Residência fazia uma referência mais assim deslavada à cidade de Ouro Preto, que usava Ouro Preto como tema. E cheguei até, passando por outras montagens, em 2018, em parceria com a minha amiga e integrante do Grupo Residência, Nádia Dulce, a gente montou o Queijo, uma comédia sórdida, lá em Brasília. Agora basta saber se você aceita. O
quê? Ser nós? Eu tenho escolha? Não. Você. Isso merece uma comemoração? Você não vai se arrepender, docinho. Ai, gente, deixa comigo. Vocês sabem que eu sou ótima em comemorações. Seria possível que a senhora não me chamasse mais de docinho? Seja ótima mesmo que hoje é um dia interessantíssimo, importante. Mas por que? Você não gosta? Acho que não, Sara. Eu não gosto. Então tá ótimo. A partir de hoje você será chamada então de docinho. Outro trabalho que também sempre me tocou muito e que eu comecei a fazer também no ano 2001, dentro de um projeto que chamava Projeto 35, que é um teatro delicioso da Faculdade de Arte Cênica de Ouro Preto, que é a Sala 35. Dentro do Projeto 35 a gente começou a experimentar um projeto multilinguagens chamado Galanga. Galanga. Galanga é o nome africano do Chico Rei, que é um ícone da cultura afro-brasileira e da cultura afro-ouropretana. Nosso Chico Rei. E o Galanga, ele nasceu como uma referência aí à cultura afro-brasileira e era basicamente uma banda de rock performática. O performática era o meu trabalho dentro da banda de rock. E é ainda, porque 20 anos depois o Galanga persiste, continuamos sonhando juntos e continuamos querendo difundir o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Quero mostrar para vocês aqui um clipe do Galanga, se chama Ladeira. Ladeira é uma homenagem para essa cidade aí que eu chamo de cosmopolita e interiorana, chamada Ouro Preto. Latitude menos 20, longitude menos 43. Ouro Preto, cidade pobre do interior da América do Sul. Sobe, desce, puxa a perna, cai, não escorrega, não senhor. Cervejinha na direita, joga água da janela, catalata, massalata, põe cachaça dentro dela. Uma preta assanhadinha, tem um preto de olho nela, mas a preta não dá trela. Como não você com ela, segue altiva rebolando. O preto dança junto, o branco assobiando. Eco de futeco, troca a perna, vai chegando. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Exagero, sobe morro, quebra salto, alfigênia, carabina, eu do cabo canta alto. Quarta-feira
Outro trabalho que eu faço questão de ressaltar aqui nessa oportunidade é um trabalho contemporâneo que eu permaneço em pesquisa com ele, que é um trabalho chamado Literatura para Dançar, a partir de 2018, em parceria com um grande produtor musical, músico, pesquisador musical, Henrique Rocha, grande amigo e parceiro de outros trabalhos. Eu comecei a pesquisar batidas de rap e narrativas para essas batidas. Naturalmente o Henrique me mandava, a gente já começou aí num período pré-pandemia a desenvolver um trabalho virtual, ele me mandava pelas redes sociais batidas, eu mandava narrativas. E a gente ia desenvolvendo esse material de uma maneira assim muito teórica, trocávamos mensagens de 13 minutos, de 21 minutos de WhatsApp, nos aprofundando em elementos teóricos desse material prático que ia surgindo da nossa convivência. E rapidamente esse material já se configurou como narrativas, narrativas que se destinavam ao corpo, né, e à mente, né, ao intelecto e à intuição. Daí a ideia de uma literatura para dançar, que ela pudesse atingir o espectador de uma forma mais integral, né? E aí esse trabalho também, permanecemos em atividade, assim, ainda desenvolvemos novas narrativas, algumas batidas ainda acontecendo, e tem um desejo de daqui a pouco entrarmos para estúdio, constituirmos de fato uma performance para rodar o Brasil. Já me apresentei diversas vezes com essas performances em festival de música, em festival de teatro, em festival de literatura, em ocupação pública, em inauguração de escola, né? É um trabalho que ele tem uma mobilidade muito grande, porque ele se configurou como uma performance em que eu criei alguns videopoemas a partir das narrativas e das batidas, e a premissa é que eu projete esses videopoemas sobre o meu corpo. Eu me visto de branco, sobre uma tela branca, e de alguma forma eu viro tela, ou incorporo a tela, ou eu componho a tela. A noite imensa dentro dos meus olhos, estou cansado. É tanta coisa que já não me entendo completamente. Eu quero paz para poder pulsar, eu quero pulso para poder sorrir. Quem disse que não é possível estar bem sem ser feliz? Quem disse que não é possível estar bem sem ser feliz? É tanta coisa que eu queria ser quando criança. Envelheci e não vi nada do que me projetei. Eu quero luz, mas já não quero sol. Eu quero sol, mas já não quero mar. Quem disse que não é possível estar bem sem ser feliz? Quem disse que não é possível estar bem sem ser feliz? Quem disse que não é possível estar bem sem ser feliz? Ser pleno e ser comum e ser comum e ser pleno e ser comum, comum, comum. Ser pleno e ser comum e ser comum e ser pleno, ser pleno, comum. No fundo, em todos os trabalhos que eu vou falar para vocês aqui, a questão da investigação da narrativa é o que mais me atravessa, é do que mais eu me ocupo. Eu sou um contador de histórias, seja a base que for.
seja no galanga, seja no trabalho de performance, seja no teatro. A minha grande busca é a comunicação através da narrativa. E eu disponibilizei 10 textos meus para download gratuito, porque eu quero realmente trocar com as pessoas as impressões desses textos. E eu venho acreditando piamente que um texto dramatúrgico, ele naturalmente é um roteiro para uma montagem, ele vai servir de base para uma montagem, mas ele também é literatura. Eu acho que as pessoas leem muito pouco dramaturgia. E é uma leitura muito específica, uma leitura deliciosa, assim. Costuma ser textos menores, então leitura que você lê mais rápido, e o maior barato disso é que é uma leitura que você pode ler junto. Esses dias um grupo de grandes amigas que foram para a praia, Fatinha, Cecília, Zezé, Adelina, Tina, elas foram para a praia e elas decidiram ler um texto meu chamado O Queijo, que é um encontro de 4 mulheres, tem uma quinta morta no banheiro, ante uma mesa de chá. E elas resolveram ler O Queijo nessa viagem de miniférias. E se divertiram horrores. Cada uma leu uma personagem. Então isso eu acho que é uma característica muito legal da dramaturgia, né? Literatura para ler junto. Eu lancei 10 textos agora. Os textos que estão para download gratuito no meu site. Meu site é www.julianomendes.com e o Juliano é com 2 L's, tá? E para terminar aí a apresentação do meu processo criativo, eu quero apresentar para vocês um circo, meu romance. Eu chamo de um romance brasileiro, mas também chamo de um romance despudorado. Ele foi feito através de um financiamento coletivo, parceria de 127 pessoas que estão colocadas aqui e que me possibilitaram fazer um objeto-livro assim, da maneira que eu realmente queria. Um circo é a história de 7 pessoas completamente diferentes que vão se encontrar num desses absurdos que é o acaso para tentar, de uma maneira intensa e apaixonada, reconstruir a própria história. Nessa tentativa, elas vão mostrando para a gente que a diversidade humana é o maior espetáculo da face da Terra. Eu vou ler aqui o primeiro capítulo de Um Circo, capítulo número 1, O Circo de Gente. E se a vida fosse um sopro? E é. O circo de gente, disposto a discorrer sobre o incomum espetáculo de variedades que tem a humanidade como principal mote, inicia uma breve descrição de números que devem ser elaborados sem as amarras dilacerantes da técnica, nem a sisudez de um roteiro que as aprisione. Sei que parece incongruente escrever um roteiro para negar um roteiro, mas ele deverá ser apenas um subterfúgio inicial para termos de onde partir, ou até, uma certa medida, aonde chegar. É necessário também que se assevere a natureza controversa deste texto que ora engendro, porque é minha intenção não retornar a ele, nem mesmo corrigi-lo, revisá-lo. Portanto, não haverá rasura. Se houver algo que eu discorra, mas de que no período seguinte eu discorde, escreverei ambos, argumento e contra-argumento, para que depois, a leitura coletiva, se opte por um ou por outro, ou um terceiro ou quarto, tendo, no entanto, razoável limitação temporal para não nos esmerarmos em desnecessárias conversas infinitas. É isso aí, esse é um recorte da minha produção cultural. Permaneço em atividade, principalmente na atividade da escrita. Tenho me interessado muito agora pelo universo da ópera contemporânea. Acabei de fazer, via Fundação Clóvis Salgado, uma academia de ópera, um ateliê de criação de libretos, e que é o que está me ebulindo hoje de vontade de fazer. Eu acho que toda essa produção que eu mostrei para vocês é uma produção que existe porque eu sou de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade complexa, uma cidade linda, é uma cidade forte, é uma cidade que tem no passado dela diversas leituras possíveis, uma cidade afro-brasileira,
uma cidade que só existe pela força e pela inteligência do povo negro e que traz pra gente esse legado, né, de muito trabalho e muita criação.